Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula, nós iremos trabalhar a disciplina de artes, tá bom? Muito feliz de estar aqui com todos vocês, tá bom? Vamos dar início aqui a um novo assunto, como visto na última aula. Vamos iniciar o assunto do ready-made, tá? Que é um outro movimento artístico. É uma vertente aí do dadaísmo, tá bom? Que é um movimento artístico que apresenta características distorcidas, né, da arte. E aí a gente vai iniciar o ready-made, tá bom? O ready-made, que é um movimento artístico também muito importante, tá? Um movimento artístico que teve grande repercussão aí, século XX, né? E teve também como precursor aí o Marcel Duchamp, que também é um dos principais artistas do dadaísmo. Tá bom, gente? Então, a gente vai iniciar aqui a nossa aula, vamos falar sobre esse movimento, tá bom? Vou explicar para vocês as principais características desse movimento. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu, particularmente, gosto muito do ready-made. Eu acho que é um movimento que ele apresenta aí também algumas características bem opostas, né, ao que a gente considera arte ou a arte moderna. Então, é um movimento artístico muito importante para nós estudarmos, tá bom? A gente vai fazer esse estudo acerca do ready-made, eu vou explicar para vocês as principais características desse movimento e a gente vai dar continuidade aí, né, ao nosso estudo. A gente vai também finalizar, acho que as 2 aulas a gente consegue finalizar esse movimento, 2 a 3 aulas. Eu queria primeiro começar explicando para vocês as características do movimento e em seguida a gente realizar aí uma análise de obras, né, uma análise de obras do movimento, para vocês entenderem aí mais ou menos como são as obras do ready-made, tá? Quais são as obras do ready-made e como são as obras do ready-made. Beleza? Então, a gente vai fazer essa análise aí, beleza? Sobre esse ready-made. Vou mostrar para vocês algumas obras e depois alguns artistas, tá bom? Deixa eu colocar logo o nosso cabeçalho aqui para a gente poder dar início à nossa aula. Ok, gente? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, a gente tem uma pergunta, né, sobre o ready-made. Na última aula a gente não chegou a respondê-la. Eu vou explicar para vocês o movimento através dessa pergunta. Eu gostaria que vocês tentassem que a gente fizesse a leitura aqui, porque como é um movimento artístico simples, tá? Não vai requerer muito da gente, tá bom? Aí temos aí. Observe a imagem e leia o texto para responder a questão. Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Então, ele pede aqui que a gente relacione o texto e a imagem e entendemos que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer a arte que consiste em... Pessoal, o ready-made ele consistia na utilização de objetos do nosso cotidiano. Tá? Lembra que a gente viu o dadaísmo? No dadaísmo, a gente via que eram objetos que não tinham relação entre si, né? Objetos totalmente, podemos dizer assim, totalmente
vagos, totalmente sem nexo, sem noção, né? Coisas que não representavam na realidade nenhum sentido. E aí passa a ter o Dadaí, o ready-made. O ready-made também utiliza objetos, só que ele utiliza objetos do nosso dia a dia, objetos da nossa rotina, né? Do lado de casa, do trabalho, enfim, coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. E esses objetos, quando eles são postos em um meio artístico, eles passam a ser arte. Então, o ready-made, ele consiste basicamente na utilização de objetos do nosso cotidiano, tá bom? Para transformá-los em arte, mesmo que esses objetos não tenham nenhuma relação com nada. Por exemplo, essa é uma obra aqui, basicamente a obra mais conhecida do ready-made, é a roda de bicicleta, de Marcel Duchamp. Professor, o que é exatamente essa obra e por que isso é considerado uma obra? Isso é um ready-made, pessoal. É um objeto que é tirado do nosso cotidiano e colocado sob uma posição de apreciação artística. E aí a gente tem a roda, né, da bicicleta e a gente tem um banco. São dois objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia e eles são considerados arte. O que é que isso representa? Gente, o mais interessante, eu acho, do ready-made é que não representa absolutamente nada. Não representa absolutamente nada. Eu digo isso com toda a veracidade possível. Muitos artistas e historiadores, né, e tentam encontrar justificativas para isso daí, mas não tem, gente, simplesmente não tem, tá? É simplesmente um objeto tirado do seu cotidiano e aí é arte para eles, né? É isso que eles chamam de arte. Então, isso aí é um ready-made, tá, pessoal? A gente tem aí o exemplo de um ready-made, que é um objeto tirado do seu cotidiano que não representa absolutamente nada, tá bom? Então, eu vou colocar essas características aqui para vocês. Então, características do ready-made. Utilização de objetos do cotidiano. Utilização de objetos do cotidiano para representar a arte. Esses objetos não têm ligação entre si. Quando o artista então, quando o artista escolhe um objeto e o coloca sob uma posição de apreciação artística, ele passa a ser considerado como arte. Então, essa roda de bicicleta que a gente acabou de ver, ela é considerada arte, tá bom? É um objeto tirado do seu uso normal e colocado aí, tá bom? O ready-made também trabalha com recortes, pessoal, com recortes, tá? Temos aí a poesia dadaísta, né, que utiliza várias palavras também sem sentido, sem conexão, e a partir dessas palavras sem conexão, elas formam também os poemas, né, que a gente chama de poema dadaísta. Beleza, pessoal? Pronto, então a gente tem aí vários exemplos, né, de dadaísmo, vários exemplos de obras com dadaísmo e com ready-made. Eu gostaria de mostrar mais um pouco para vocês aqui, através dessa pergunta aqui. Opa, acabei apertando aqui sem querer, pessoal, perdão. Pronto, isso aqui a gente já viu, né? Pronto. Ele diz aqui. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer a arte que consiste em designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice da arte do século XX. Considerar a forma dos objetos como um elemento essencial da obra de arte. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Então, basicamente, a gente pode dizer aí que a resposta à letra é: ele queria atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte, mas não apenas aos objetos industriais, mas em geral,
tá? Porque com essa utilização dos objetos do nosso cotidiano como obra, como arte, ele basicamente critica o que era considerado belo naquele tempo, naquele período, né? O que era belo aos olhos dos artistas, que era aquelas obras, né, que eram bem pintadas, preparadas, né, que também tinham toda aquela padronização, né? Tinha que ter, por exemplo, tinha que ter traços, tinha que ter ondulações, né, cores claras e escuras, aquelas padronizações que a gente estudou nas últimas aulas, como, por exemplo, o expressionismo, o impressionismo e Marcel Duchamp, não, a concepção que ele tinha de arte era que você pega qualquer objeto e coloca sobre a posição de apreciação e ele se transforma em arte. Ele vira uma arte. Então, alguns podem até discordar, eu, por exemplo, discordo que isso seja de fato arte, pois não apresenta significado, não apresenta nenhum sentido, tá? Então, para mim, isso não é considerado arte, beleza? Mas aí a visão que os artistas tinham naquela época era diferente. E aí, com certeza, representava algum tipo alguma coisa, né? Representava alguma coisa para eles, algum sentimento para eles, tá bom, pessoal? Então, muito bem. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que vocês conseguiram entender aí um pouco sobre essa questão do ready-made. Antes eu queria mostrar para vocês também algumas outras obras, né? Algumas outras obras de ready-made. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na próxima aula a gente vai fazer uma análise. Então, vocês estão vendo, pessoal, que não tem, na realidade, muito que a gente falar sobre esse movimento, né? Apenas sobre as obras e também sobre alguns artistas. Não tem muito que a gente falar sobre essa obra, não. É bem simples e bem básica. Pronto. Aqui a gente tem um porta-garrafa. Literalmente um porta-garrafa, né? Um local que você coloca as garrafas aí. Também foi de Marcel Duchamp, lá de 1914, né? Ready-made, e então foi uma coleção particular. Ele não chegou a expor essa obra aqui, não. Não, depois foi exposta, né? Mas no começo não. A gente tem aqui uma pá, né, de neve. Também não tem muito o que dizer sobre essa obra. Essa aqui é a minha preferida. O presente de Man Ray. Literalmente um ferro de passar roupa com algumas pontas. Apenas isso. Um ferro de passar roupa com alguns furos, né, com alguns espinhos, que tira totalmente da sua função artística, né? Perdão, da sua função cotidiana. Que um ferro de passar roupa, ele tem intenção de deixar a roupa passar ainda bem, né? Aqui não, aqui a gente vê que a função dele é totalmente desvinculada com a sua função real. Ok, pessoal, muito bem. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de ready-made. Eu gostaria que, se possível, vocês pesquisassem aí em casa também, tá? Ó, temos vários exemplos aqui, ó, que legal. São todos exemplos de dadaísmo, tá? De ready-made. Uma outra aula a gente faz uma análise um pouco mais crítica, né? Um pouco mais profunda sobre esses ready-made, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a classificação de alguma obra, se é ready-made, se é dadaísta, vocês podem falar comigo no Clesep. Se tiverem alguma dúvida sobre esse movimento, também estou à disposição lá no Clesep. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau.